Olá, pessoas! Hoje vou contar uma história muito louca, mas que vocês precisam tomar cuidado. Existe o caso de uma mulher que, mesmo não apresentando sintomas de uma doença, ela tinha essa doença e transmitia para outras pessoas. E hoje, Sexta do Medo, eu vou contar esse drama da vida de Mary Mallon, a mulher que passou boa parte de sua vida em quarentena. Eu já ia esquecendo, a doença era a febre tifoide. Mary nasceu no dia 23 de setembro de 1869, na Irlanda do Norte. Porém, ainda na adolescência, ela foi morar nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Nessa época, a vida na terra do tio Sam não era nada fácil. E para sobreviver, Mary teve que realizar trabalhos domésticos, muitas vezes como cozinheira. No ano de 1906, ela foi contratada para ser cozinheira de um homem chamado Charles Henry Warren. Nesse caso, Mary cozinharia para sua família durante as férias. Ela estava beirando os 40 anos de idade. Tinha cerca de 1,80 m de altura. Era loira e de olhos azuis. Ela parecia completamente normal. Tinha um físico que podia ser considerado atlético. Tanto que ela própria se orgulhava da sua força e resistência. Mas quem diria que uma mulher com essas características poderia esconder uma terrível doença? Depois de um tempo trabalhando na casa dos Warren, 6 dos 11 membros da família ficaram infectados com febre tifoide durante as férias. Curioso, para descobrir como seus familiares tinham sido contaminados com a doença, o Sr. Warren resolveu chamar George Soper, um especialista no assunto. George já tinha tido experiências com surtos de febre tifoide e poderia muito bem dizer a origem do surto da família Warren. No começo, George achou que a doença tinha se espalhado por causa de alguns moluscos que a família tinha consumido. Mas depois ele soube que algumas pessoas doentes não tinham consumido o alimento. Depois, ele checou cada pedaço da casa, como o poço de água, os suprimentos de comida na despensa, a fossa privada, o esterco que estava sendo usado para fertilizar o gramado e até as condições de saneamento dos vizinhos. Mas tudo parecia estar nos conformes. George Soper, então, desconfiou que a fonte da contaminação podia ser um veículo humano. Ao examinar um pouco o passado de Mary, como lugares onde ela tinha trabalhado, George acabou constatando que Mary Mallon era quem tinha transmitido a doença para a família Warren. Antes de trabalhar para a família Warren, Mary tinha cozinhado para pessoas doentes e acabou contraindo a infecção. George também constatou que vários outros patrões de Mary alegaram que tiveram um surto de febre tifoide depois que ela tinha trabalhado na casa deles. Ou seja, por onde ela passava, ela deixava um rastro de surtos e ninguém suspeitava que fosse ela a fonte da bactéria. Mas por que diabos Mary Mallon não apresentava os sintomas? George foi uma das primeiras pessoas a descobrir que Mary era uma portadora saudável, o que significava que, apesar dela estar infectada e carregar consigo a bactéria, ela aparentemente estava saudável. Resumindo, Mary Mallon não apresentava sintoma algum, mas era um verdadeiro perigo para a sociedade em que vivia. Mas afinal, o que é a febre tifoide? Vocês sabem? Olha, a febre tifoide é causada por uma bactéria de nome complicadíssimo, chamada Salmonella entérica sorotipo tif. Essa doença está relacionada a baixos níveis socioeconômicos, principalmente em áreas com precárias condições de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. E quando não tratada de forma adequada, a febre tifoide pode facilmente matar uma pessoa. A febre tifoide está praticamente eliminada de países onde esses problemas foram superados. Aqui no Brasil,
a doença ocorre sob a forma endêmica em regiões isoladas, com algumas epidemias onde as condições de vida são mais precárias, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil. Só que antigamente, vocês sabem muito bem que as condições de higiene e saneamento básico eram precárias. No início do século XX, estima-se que a febre tifoide tenha matado cerca de 1 em cada 10 vítimas da doença. A bactéria pode ser espalhada pela água e por alimentos contaminados. E pelo fato da bactéria também ser eliminada pelas fezes dos doentes, às vezes, a falta de higiene pode facilitar a contaminação pela comida. Os sintomas da doença são bem parecidos com o da gripe, onde os indivíduos infectados sofrem com dores no estômago, dores de cabeça, falta de apetite, febre alta, tosse seca e manchas pelo corpo. Mas e Mary? O que foi que aconteceu depois que ela foi identificada como a culpada por ter contaminado a família Warren? Considerada a primeira portadora saudável da doença, Mary não acreditava que estava doente. E é nessa parte da história que ela passa de vítima, olha que loucura, para uma assassina. A ignorância, não a maldade, fez de Mary praticamente criminosa. Embora várias pessoas tenham dito para ela que, mesmo parecendo completamente normal, seu corpo hospedava uma enorme população de bactérias. Ainda assim, ela se recusou a acreditar nos fatos. Mary negligenciou sua higiene pessoal até mesmo quando os médicos pediram para ela dobrar a quantidade de vezes que lavava as mãos. Ela era praticamente uma espécie do que chamamos hoje de arma biológica humana. Por não acreditar no que os médicos diziam, Mary não seguia nenhuma das instruções. Não lavava as mãos como deveria e espalhava as bactérias por onde passava. Em um ensaio feito no ano de 1939, George Soper, o homem que identificou com a condição pela primeira vez, revelou que Mary era uma mulher de temperamento difícil. Era teimosa e solitária. Ele afirmou que Mary nunca chegou a trabalhar em um mesmo lugar por muito tempo. Se mudava com frequência e tinha muitos problemas em fazer amigos. Será que tudo isso seria resultado da doença? Bom, mais de um século depois, é difícil especular se tudo isso era resultado de uma condição de saúde mental não diagnosticada ou simplesmente de uma personalidade difícil. Mas, quando George Soper ofereceu um tratamento gratuito a Mary, ele teve uma surpresa. Ela tentou atacá-lo com um garfo. No dia seguinte, George tentou mais uma vez convencer Mary de que ela estava doente. Mas por pura ignorância, ela nunca aceitou o fato. Então era isso. Mary era uma arma biológica, andando por todo lado e espalhando uma bactéria capaz de causar a morte. E por não aceitar que estava doente, George resolveu que precisava intervir de outra forma. O que ele fez? Comunicou ao Departamento de Saúde de Nova York e eles deram permissão para levá-la sob custódia. No dia 20 de março de 1907, uma ambulância, acompanhada da polícia, chegou à casa de Mary para prendê-la. Ela até tentou fugir pela porta dos fundos da casa, mas acabou sendo capturada. Apesar de George ter certeza de que Mary estava doente, quando ela ficou sob custódia, foram feitos vários exames que confirmaram que ela estava doente. Ela então foi levada para um hospital, onde passou a ficar em isolamento. Em uma de suas visitas, George tentou mais uma vez explicar para Mary que, apesar de não apresentar sintomas, a sua falta de higiene fez a bactéria se espalhar por vários lugares. Ela então ficou isolada, em um aposento, com sala de estar, cozinha e banheiro com instalações modernas.
Mas uma coisa não mudaria. Mary viveria isolada e solitária. O hospital fornecia ingredientes para Mary, que ela mesma cozinhava. Apesar dos especialistas tentarem tratá-la, ninguém conseguiu remover as bactérias do corpo de Mary. Em 1909, ela entrou com um pedido de liberdade. De fato, seu pedido era legal, pois ela não tinha sido acusada de nenhum crime. Sua alegação era tecnicamente correta, porém, o Departamento de Saúde tinha permissão para colocar em quarentena quem colocasse a vida de outras pessoas em risco. Em 1910, a Justiça permitiu que Mary saísse da quarentena, desde que ela prometesse não trabalhar como cozinheira ou com a comida de outras pessoas. Mas ela não cumpriu a promessa, não. Nos próximos 5 anos, Mary trabalhou como cozinheira em vários lugares, sempre usando nomes falsos. Ela chegou a trabalhar em restaurantes, hotéis e até hospitais. Não se sabe ao certo quantas pessoas ficaram doentes por causa de Mary. Embora o número de vítimas seja estimado em 84, George suspeitava que vários outros casos relacionados a ela não foram identificados. Em 1915, depois de ter contaminado sabe-se lá quantas pessoas, George recebeu uma ligação de um médico que alegou que um surto de febre tifoide atingiu o hospital e 20 membros da equipe estavam doentes. Por acaso, o médico disse a George que todos suspeitavam que o surto tinha sido causado pela cozinheira, tanto que ela tinha recebido o apelido de Mary Tifoide. George soube na hora de quem se tratava. Mary foi levada sob custódia de novo, e dessa vez ela não relutou. Parece que Mary, depois de ter feito várias vítimas, finalmente aceitou que estava doente. Ela passou seus últimos 23 anos de vida em quarentena, em uma ilha isolada. Nessa época, ela ajudou em exames médicos básicos e nunca mais trabalhou cozinhando. Mary sofreu um derrame na manhã de Natal de 1932 e passou 6 anos de sua vida em um hospital, incapaz de se locomover. Mary Mallon, também conhecida como Mary Tifoide, morreu no dia 11 de novembro de 1938. Muitos consideraram que ela era uma assassina, pois mesmo sabendo que estava doente, ignorou o fato. Outros a consideraram apenas uma pessoa desprovida de conhecimento, que pela ignorância transmitiu a doença para várias pessoas. Um perigo quando uma pessoa tem doença assintomática, pois não sabe que tem e acaba transmitindo para outros, não é? Triste, muito triste a vida dessa mulher, que passou boa parte em quarentena. Eu me despeço por aqui. Um grande abraço do Bira. Tchau.